Olá, o Justiça e Trabalho está de volta e eu estou recebendo hoje aqui a nova juíza titular da Vara do Trabalho de Pau dos Ferros aqui no Rio Grande do Norte, Jólia Lucena. Ela que é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e escreveu um trabalho exatamente sobre o abuso nas demissões sem justa causa. Doutora Jólia, onde é que existe, pode-se identificar o que é o marco divisor, o que é o limite entre a demissão sem justa causa, legal, justa, correta, e o abuso? Tudo que é o normal, tudo que é o aceitável, está dentro da perspectiva de dispensa sem justa causa pelo empregador. A partir do momento que o empregador extrapola, a partir do momento que o empregador dispensa por atos discriminatórios, a exemplo, sabe-se que o empregado possui o vírus HIV e dispensa-se pelo motivo de possuir o vírus HIV. Mas muitas vezes essa demissão não vem disfarçada de outro motivo? Ah, não, porque falta muito, ah, não, porque é relapso, ou por outro motivo, Sim, vamos dizer, claro. normal? Sim, claro. Aí é uma construção que tem que ser feita processualmente. A instrução é que vai buscar tudo isso, no processo é que vai se buscar, porque normalmente essas dispensas são mascaradas, são dispensas que trazem outras motivações válidas ou não trazem motivação, tanto é pelo fato de ser uma dispensa sem justa causa. Mas nisso que a senhora aponta como o que é normal também não tem um componente de subjetividade, o que é normal para mim, para o outro não seria? Não, a gente fala o que é normal em termos de lei. Em termos de norma. Em termos de norma. O que é normal em termos de norma. Se não existe nenhum aspecto que possa trazer uma discriminação, nenhuma doença estigmatizada, nenhum outro motivo de ordem sexual, de discriminação por opção sexual, nenhum outro motivo de discriminação por idade, porque se vê bastante hoje em dia a discriminação etária. Então, se você não tem nenhum outro motivo, mesmo que seja, como é que se pode dizer, mesmo que ele seja vestido com outras formas, então a dispensa é válida. Mas essa dispensa não é muito fácil de identificar o que é a dispensa, vamos dizer, correta dentro da norma e o que é essa dispensa disfarçada. Ou já dá para bater o olho e enxergar? Em certos casos dá para bater o olho e enxergar, justamente quando o empregado ele traz à tona essa indicação, o eu acho. A partir do momento que o empregado acha que foi realmente dispensado por algum motivo discriminatório, passa-se a investigar tudo isso. E normalmente o que é que se deve acontecer? O ônus da prova na instrução, ele tem que ser revertido. Passa-se a ser ônus do empregador comprovar que não dispensou por aqueles motivos. Mas isso não é um jogo, vamos dizer, desigual? Não, de forma alguma. Desigual seria se o empregado tivesse que comprovar. Como é que ele iria comprovar que a dispensa dele realmente ocorreu por discriminação? É mais fácil o empregador trazer a comprovação de que não, de que ele dispensou porque o serviço não estava sendo a contento, não estava sendo a contento. É mais fácil o empregador comprovar que a dispensa ocorreu porque estava realmente numa situação financeira difícil para continuar com tantos empregados. Nesse caso aí, do portador do vírus da AIDS ou de questões, vamos dizer, mais complexas, mais que saem do termo legal. Mas, por exemplo, o funcionário que bebe, por exemplo, que bebe e falta ao trabalho, ou às vezes aqueles que bebem no trabalho, por exemplo. Nesse caso aí, há quem já interprete, ou quem usa drogas ilícitas, por exemplo, há quem já interprete como que esse trabalhador não pode ser dispensado simplesmente, né, mesmo com base legal, porque ele precisaria de um apoio. Quer dizer, ele não está fazendo aquilo porque quer, mas sim porque ele é doente. Isso existe? Existe sim. Antigamente, a bebida, a dispensa em razão de bebida, era tida como uma dispensa por justa causa. É muito importante que se lembre disso. Até porque se fosse sem justa causa, teoricamente, se diz que não precisaria de uma motivação, embora a motivação sempre exista. Hoje em dia, o que se tem é que realmente o alcoolismo é uma doença.
Então, o alcoolismo deve ser tratado como doença. E como tal, o trabalhador ele não pode sofrer mais um prejuízo, não pode ser abalado ainda mais com uma dispensa, tão somente pelo fato dele ser doente. A justa causa, pelo simples fato da bebida, não existe. A partir do momento que ele começa a faltar ao trabalho, demasiadamente, por outros motivos, tudo bem. E em relação a... Isso é justa causa? Não. Justa causa nas ausências. Nas ausências. Isso. Aí, em relação a outras desídias no trabalho, ele pode ser dispensado sem justa causa. Agora, tem que se tomar muito cuidado, porque realmente o limite é muito próximo da dispensa sem justa causa e do abuso. Então, o empregador ele tem que se valer disso, ele tem que verificar realmente até que ponto ele pode fazer essa dispensa sem justa causa sem atropelar a dignidade daquele ser humano. Doutora Jólia, a senhora passou um tempo dedicada à pesquisa desse tema e a senhora já me diz, já demonstra que não há um limite a linha é muito tênue. Que dica a senhora daria para quem está em casa nos assistindo, que é empregador e que é trabalhador também, para a gente poder ajudá-los a identificar onde termina o limite e onde começa o abuso? Antes de mais nada, alteridade. Se colocar no lugar do outro. Verificar se aquela conduta seria razoável consigo naquela situação. Tem que se ter em mente que se lida com um ser humano. E a partir disso, verificar se a dispensa realmente é a melhor saída ou não. Se é abusiva ou se não é abusiva. Como já tinha dito, tudo vai partir da situação. Verificar se a dispensa não está sendo por algum motivo estigmatizante, alguma forma de discriminação. E, sobretudo, verificar a motivação daquela dispensa. O que a gente verifica hoje, em relação, por exemplo, aos contratos de experiência. O que a gente verifica hoje é que a lei, ela permite a dispensa, sem justa causa, do contrato de experiência, tão logo fim do término do período de experiência. Ora, mas o contrato de experiência não é justamente para verificar se aquela pessoa tem aptidão ou não para continuar no trabalho? Se ela não tivesse aptidão e ficou demonstrado antes, o contrato dela seria encerrado antes do prazo legal. É uma hipótese. E também, se ela não tiver aptidão, ela tem o direito de saber que ela não ficou com aquele emprego, que ela não continuou com o contrato posteriormente com um prazo indeterminado, pelo fato dela não ter aptidão. É um direito dela. Só que a legislação não traz isso. A legislação, formalmente, a CLT não traz isso. Então, é isso que a gente procura trazer para o direito do trabalho nessas novas vestes, deixando um pouco de lado esse efeito compensatório e trazendo a dignidade da pessoa humana para todos os temas. Pode-se dizer que essa nova tese tem conseguido resultados animadores ou a luta ainda está tão difícil quanto antes? A luta ainda é muito difícil, nós temos muitos parceiros. Realmente, a advocacia tem ajudado bastante nesse sentido, o Ministério Público, o Poder Judiciário tem despertado para esses novos interesses, para esses novos anseios da população, dos cidadãos. Mas a luta é muito grande ainda. Ainda tem muita resistência, sobretudo por parte do empresariado. Que é o de se esperar, né? Que é o de se esperar. A nossa luta é contra o tempo, que acabou. Boa sorte para a senhora no seu novo desafio lá em Pau dos Ferros e que bom poder conversar com a senhora, acender uma luz para os juízes, para os advogados, sobretudo para os empresários e para os trabalhadores que nos assistem em todos os canais de TV onde o nosso programa passa, sobre esse tema que é um tema novo e que precisa realmente ser conhecido, ser motivo de reflexão de muita gente. Né? Ah, com certeza. Para encerrar o Justiça e Trabalho de hoje, eu convido você para conhecer um pouco da história, da trajetória de uma cantora. Ela literalmente arrasou em suas apresentações no The Voice. Mas ela é uma trabalhadora da música e como essa moça trabalha. Não sei fazer outra coisa, não me interesso por outra coisa, não acho graça em nada que não seja música. Ainda é difícil para a sociedade brasileira, ou para a sociedade em geral, planetária, entender que a música é um trabalho como outro qualquer. Eu trabalho muito em casa, os contatos que a gente faz pela internet, as postagens de trabalho que a gente faz, a busca por shows, por
possibilidades e por encontrar pessoas e por estar com pessoas. Trabalhei em padaria, vendi fruta, fiz muitas outras coisas. Tudo sempre num espaço muito pequeno de tempo, porque a música sempre foi uma coisa, mesmo que não formalizada, minha profissão, eu sempre me chamava, assim, sempre me solicitava. E óbvio, eu estava sempre à disposição da música, mais do que para qualquer outra coisa. Eu sou cristal, potiguar, e sou uma trabalhadora da música, com muito orgulho. Vejo que não tenho tempo pra ser uma estrela. É tanto que fazer, minha nega, que só tu vendo pra crer. Ainda tem gente que pensa que vida de cantor é brisa fresca. Troca de vida comigo em 2 tempos, tu vai me dizer que eu sou muito artista e não seja não pra você ver. Mato meu leão todo dia pra não ver o meu canto calado morrer. A base do que é bom, feito amigo, alegria, de outro modo é amargo. O que era pra ser delícia, o glamour tá na lida e não me custa nada, só me custa a vida. Vejo que não tenho tempo pra ser uma estrela. É tanto que fazer, minha nega, que só tu vendo pra crer. Ainda tem gente que pensa que vida de cantor é brisa fresca. Troca de vida comigo em 2 tempos, tu vai me dizer que eu sou muito artista e não seja não pra você ver. Mato meu leão todo dia pra não ver o meu canto calado morrer. A base do que é bom, feito amigo, alegria, de outro modo é amargo. O que era pra ser delícia, meu glamour tá na lida e não me custa nada, só me custa a vida.